Agora vamos lá. Em relação aos argumentos intelectuais, a posição que eu tenho hoje ainda é uma posição de simpatia, digamos assim, para os dois lados. Por quê, cara? Depois que você vai. Uma das coisas que você vai aprendendo quando você vai lendo é que o buraco é sempre muito mais embaixo, as questões são sempre muito mais complexas quando aí você sai do nível popular e vai para o nível acadêmico, né? E aí Sim, depois que eu. sim, sim. Como É eu tinha aí que eu, passado. a Oi? gente já tá chegando na onde... Tá chegando já. Como eu vi, como eu tinha passado o tempo todo lendo só apologistas cristãos e teístas, né? Eu decidi dedicar um pouco, eu vou dar uma lida em relação ao outro lado, né? Mas esse outro lado eu escolhi bem. Eu não gosto muito dos ateus muito popstar, tipo Richard Dawkins. Eu acho que quase ninguém, cara. Quase ninguém Eu acho que nesse quase meio, ninguém assim. hoje gosta do Nesse Richard meio. Dawkins, né, cara? É, Ele foi popular na década passada, essa década acho que já não tá mais, não tá mais hoje em dia não coisa. tá. Ó, mas tem um cara que é bastante popular e muita gente usa, que é o tal do Sam Harris. Eu já não acho o Sam Harris assim muito em relação ao debate que eu vi dele com o Craig. Eu acho que o Craig lidou bem, muito bem com ele, entendeu? Eu acho que Sim, não é tanto. E muita gente leva ele a sério, né? eu Vamos lá, acho que... dos quatro cavaleiros, o Sam Harris eu acho que não é tão. Não acho muito legal. Pelo menos a proposta dele de valores morais objetivos para mim me pareceu bastante fraca. O Dennett eu nunca Não, li. O Dennett eu nunca li. O Hitchens e o Dawkins, cara, não vejo rigor filosófico neles. Eles só são famosos nessa área, mas não vejo rigor filosófico neles. sim, cara, é porque assim, esses caras aí é complicado. Eles espalham o anti-intelectualismo que chegou aqui no Brasil, né? Esse anti-intelectualismo que existe entre esse meio neoateísta, que é um dos lugares que eu quero chegar com essa conversa também, com essa questão de razões filosóficas. E, cara, esse tipo de coisa é algo que sabe, me deixa muito irritado, cara. Me deixa muito irritado mesmo, sabe? Pessoas pegarem toda a discussão relevante, né? Todas as questões que... Porque, assim, todas as coisas que você faz na sua vida envolvem certas questões, certas pressuposições que são filosóficas. Não tem jeito, cara. Você vai acabar agindo de uma forma ou fazendo algumas coisas que acabam envolvendo esses pressupostos. E aí, tipo, eu vejo esses caras aí simplesmente fazendo essa militância cega só com esse cientificismo bruto oriundo aí de Dawkins, de Sam Harris, esses caras assim, e isso, cara, isso daí acaba minando a própria coisa em si aqui no Brasil acaba sendo minada por causa disso. A É, própria... e tem muita gente boa, cara. Você tem a ver o Kenton Smith, você tem o Evan Falls, o Richard Gale, você tem o Michael Martin, que é um dos meus preferidos, junto com o Michael Tooley. Então, assim, cara, você tem o Graham Hopkins, você tem o Graham Paul, Alexander Graham Brown, não lembro agora o nome dele. Adolf Tem tanta Grambel. gente assim. Adolf Graham Brown, verdade. E aí você tem tanta gente assim boa, cara. E aí, pô, cara, mas eles não são populares também. Mas, ó, cara, vamos fazer uma crítica pro outro lado também. O Craig ele ficou muito popular por causa dos debates e tal, porque postaram um vídeo dele em 2010 e aí o vídeo dele espalhou pelo YouTube. Mas muitas das pessoas que o Craig cita, eu acho que o mais famoso seria o Alvin Plantinga. Eu conheci o Alvin Plantinga através do Craig. Mas, por exemplo, grandes historiadores como Craig Blomberg, também como Michael Licona, como Gary Habermas, quase ninguém conhece. Ou filósofos como, por exemplo, o J.P. Moreland, né? Tem a própria tradição escolástica também, quase ninguém conhece, o Tomás de Aquino. No máximo, o cara... O Tomás de Aquino é uma questão assim que eu fico, quando você vê na internet, cara, tipo, refutando as 5 vias de Tomás de Aquino, destruindo as 5 vias de Tomás de Aquino. Cara, é uma coisa assim, bastante deprimente, cara. Tu olha aquilo ali e falei, meu Deus do céu, que isso, cara? Por quê? Porque o pessoal não conhece, cara. Então, assim, vale para os dois lados, entendeu? Vale para os dois lados. Não, e assim, o pessoal também toma como ponto de partida o Tomás de Aquino. Agora falando um pouco do lado teísta, o pessoal também teísta toma muito sempre muito essa questão do Tomás de Aquino como sempre o ponto de partida. O Tomás de Aquino refutou a galáxia inteira. Tipo, aí se esquecem de intelectuais relevantes no meio teísta também, principalmente alguns defensores até do neoteísmo, né, que tem a diferença entre o teísmo clássico e o neoteísmo, né, que é aquele mais personalista, que é, por exemplo, o George Rasmussen, né, o Alex, acho que o Alexander Proust, né? não? Isso, Alex Proust, isso. E esses outros autores também teístas são totalmente ignorados, assim, sabe, aqui no Brasil, pelo menos, e os caras, eles prezam mais
em prol de autores assim mais popularizados como o Aquino, ou então até aqui no Brasil o Mário Ferreira dos Santos, né, que é um também bem propagado aí pela galera apologética. No lado teísta tem um pouco essa cisão entre a filosofia escolástica e a filosofia analítica. E eu já presenciei muita briga, assim, muita discussão por uma questão de ego vaidoso. Inclusive, eu já participei dessas brigas também. Enfim, são coisas que a gente aprende, né? E não repete mais. Mas isso é uma questão mais por qualidade de metodologia. Apesar que quase todo mundo é unânime nas 5 vias, no resto é uma discordância entre os teístas da analítica e os teístas da escolástica. E aí ficam nessa briga aí, mas eu acho que é uma questão mais de vaidade, né? Mas em relação ao pessoal que fala que o Tomás de Aquino comentou isso, comentou aquilo, cara, se tu for dar uma olhada na suma, são centenas de questões, são várias questões, ele aborda tudo. Para mim, ele tem essa relevância histórica porque ele praticamente foi o primeiro que fez isso. O primeiro que ele começou, ele tem uma teologia sistemática, ele tem uma filosofia sistemática, ele tem, e por ser o primeiro, ele se torna mais relevante, né, cara? Sim. Tomás já fez isso aqui, Tomás já fez isso aqui, Tomás já comentou isso aqui. Na maioria das vezes é verdade, ele já comentou. Agora, se o comentário dele refuta ou não, aí é outra história, cara. É isso que eu quero. Eu também pretendo fazer. Uma coisa que eu percebi é que, na verdade, a grande dificuldade que você vai ter com esses caras não é a questão do Tomás em si. É que eles têm uma linguagem própria. Eles têm um sistema próprio. Inclusive, até os termos que você usa na linguagem deles são diferentes. Entendeu? E eles têm... Isso, por um lado, é positivo, porque eles se preocupam bastante com a precisão, né? Com a técnica, mas, tipo assim, você tem um termo que é usual no dicionário, na língua inglesa. Só que, para eles, esse termo tem vários sentidos. Eles fazem subcategorias, eles fazem subcategorias dessas subcategorias. Aí, quando ele pega um termo assim, você rebate e fala, não, peraí, isso está errado. Tá vendo? Você não leu tal autor. Quem tal autor tem esse termo aqui que está em latim, e esse termo em latim tem subdivisão assim, ó, e tem nesse sentido aqui, no sentido distrito, no sentido universal, e pá. Aí você fica, caraca, nesse caso não tem como dialogar. Então, não há uma preocupação do cara em tentar te explicar, né? Não há preocupação, e aí fica impossível debater, porque ficam 2 pessoas falando uma linguagem diferente, e aí não vai ter como concordar, e aí ou ele vai ter que se submeter à sua linguagem analítica para debater nos teus termos, ou você vai ter que se submeter à linguagem escolástica e debater nos termos dele. E, bom, cá entre nós, se você cai na besteira de debater nos termos dele, você já perdeu, porque os caras têm centenas de anos de prática, os caras têm centenas de anos de comentários, mais comentários aqui, então se você cai na besteira de debater nos termos dele, você já perdeu. De pouquíssimas pessoas que dialogam com as 2 escolas, tanto a escola escolástica quanto a escola analítica, e aí você consegue até ter um pouco de discussão e tal, mas pelo menos as que eu conheço, eu tive experiências bastante ruins, porque essas pessoas têm a qualidade de serem bastante pedantes e tal. Não que isso signifique dizer que todo tornista é arrogante, é pedante, mas assim, eu não tive experiências positivas em relação a isso, o que me desanimou bastante, né? Porque, pô, já pensou, se eu estudo um negócio desse e me transformo num cara como esse cara, eu não quero ser igual a esse cara. Mas aí, cara, ó, eu já parei de me preocupar bastante com isso. Inclusive, eu tenho agora outra outra graduação, que eu tenho que buscar outra carreira, eu já estou com outro pensamento. Em relação aos argumentos, eu acho que eles são bastante questionáveis, como a maioria dos argumentos em várias áreas da filosofia. Sim, nenhum argumento é definitivo, né? Pelo menos. São poucos assim que você olha e fala. Se eu fosse definir um argumento, tem um argumento do lado ateísta que me tocou bastante, e tem uma área da apologética que é minha área de interesse por causa desse argumento. E por isso que eu, de vez em quando, eu vou lendo e tal. Inclusive, até lançou um livro recentemente agora que eu tenho pretensão de ler. O argumento do lado ateísta seria o argumento do ocultamento divino. Por quê? Porque esse argumento ele meio que formaliza, de maneira sofisticada e racional, o meu problema existencial. O que acontece? Você começa definindo Deus como um ser onibenevolente, ou seja, Deus ele não ama, ele não tem ele não tem amor, ele é o próprio amor, ele é a própria definição de amor. O amor é Deus é amor. E ele é onibenevolente, ele é onipotente, e aqui assumindo onipotência a definição clássica, né?
fazer todas as coisas que são logicamente concebíveis, possíveis, que não inclui criar um triângulo quadrado, por exemplo, e ele é onisciente. Se bem que a definição de onisciência já foi bastante questionada, mas eu vou usar aqui a definição mais tradicional. Para todo conjunto de verdades, Deus conhece todo esse conjunto de verdades, todas essas verdades que fazem parte desse conjunto. Então, assim, só que além disso também, eu assumo que se existem verdades contrafactuais, por exemplo, digamos assim, e essas contrafactuais são verdadeiras, então Deus deve conhecer essas contrafactuais. Então Deus não só conhece passado, presente e futuro, mas também ele também conhece o que poderia acontecer ou até o que aconteceria em determinadas circunstâncias. Isso é bastante questionado dentro da própria teologia, inclusive, né? Mas, enfim, eu simplesmente vou assumir aqui. Se Deus ele é bondoso, todo poderoso e todo conhecedor, ele, muito provavelmente, ele quer salvar você, ele pode salvar você, e ele conhece todas as formas, se não a forma mais eficiente de te salvar, sem necessariamente violar a tua liberdade, sem necessariamente fazer com que sua fé deixe de ser menos genuína. Ele sabe como fazer isso, ele tem várias formas. E se você for ler a Bíblia, você vê que quando Deus quer salvar alguém, ele é bastante competente. Se ele quiser usar forças naturais, ele usa. Se ele quiser usar um milagre, ele usa. Se ele quiser aparecer nas nuvens, ele aparece. Ou se não, se ele simplesmente soprar um vento e a pessoa já entende que é Deus falando com ele. Então, se a Bíblia for verdadeira, Deus tem bastante capacidade de eficiência para convencer uma pessoa sem violar a liberdade dela. E aí fica a pergunta, cara, por que existem ateus, não crentes e ignorantes no mundo? Vamos lá. Ateu, existem pessoas que são ateus por motivos voluntários, digamos assim. Por algum motivo o cara não quer acreditar que Deus existe. Mas disso não se segue que o voluntarismo doxástico, né, que é aquela ideia de que as crenças são voluntárias, né, você escolhe acreditar nas coisas, isso não se segue. Essa visão aí, cara, eu rechaço muito, cara. O cara não pode assumir isso. Eu acredito que talvez uma versão fraca disso possa ser assumida assim, sem muita objeção. Eu acho difícil. Por exemplo, eu desafio você a botar pega uma panela, coloca uma água fervendo, bota a tua mão lá, e eu te desafio a você não acreditar, ou acreditar que não está sentindo dor, e você se comportar. E eu vou colocar aquelas maquininhas que ficam no seu cérebro, sabe? Você pode dizer para mim que não está sentindo dor, mas se eu colocar aquelas maquininhas que eu não sei o nome agora, que está no seu cérebro, e elas notarem que há um grande pico de tensão e estresse, eu vou saber que você está sentindo dor, que você está aflito, cara. Por quê? Por mais que você diga para você mesmo, tipo, não estou sentindo dor. Claro que não estou sentindo dor. Você vai estar sentindo dor porque crenças são reações, são estados psicológicos que se reagem em relação a certos eventos e fenômenos. Então, assim, você não pode simplesmente decidir escolher. Então, quando o cara diz, quando o apologista ou o cristão em geral vai dizer assim, não, você é cristão porque você não é cristão porque você é um pecador rebelde, você no fundo sabe que Deus existe, mas você é teimoso e rebelde, e a Bíblia fala que você é teimoso e rebelde, por isso que você não aceitou. Pô, cara, isso é uma presunção muito ferrada, né, cara? Muito ferrada, pra dizer o mínimo. Você é descrente porque você quer mesmo, você acha ruim. Você é rebelde. Então, assim, o teísta ele tem que assumir um ônus bastante pesado. Ele tem que assumir que todo mundo que não acredita em Deus faz isso porque quer. E, cara, eu duvido bastante que ele consiga provar isso. Né? Nessa hora, ele quase tem que ser pressuposicionalista, na minha opinião, porque ele tem que dizer o seguinte: olha, eu acredito nisso porque está escrito na Bíblia. E porque está escrito na Bíblia, eu acredito. Por isso que eu acho que você, na verdade, você no fundo sabe que Deus existe, mas não acredita porque quer. Só que tem um segundo ponto. Tem pessoas que são descrentes, simplesmente porque não tiveram a menor oportunidade de ouvir o Evangelho. Elas são descrentes e ignorantes, digamos assim. Então, tipo assim, existem pessoas que nunca foram ouvidas pelo Evangelho, que nunca foram alcançadas pelo... É o que o Schellenberg chama de descrença inocente. Né? Descrença racional e inocente. Racional e inocente. Ele chama disso, né, de descrença inocente. Pô, cara, como é que você vai dizer que um índio que viveu na civilização... Acho que descrença racional seria mais ou menos essa que eu tô tendo, né? Essa que eu tenho é uma descrença racional. Uma descrença inocente seria a de uma pessoa que vive isolada, enfim, que não teve nenhum contato com nada, com cristã e coisa assim. E fala para um cara que viveu na civilização asteca no século XII, se eu estiver errando a data histórica, me desculpe, se estiver no século XII, que o cara sabia
que existia um Deus que era uma Santíssima Trindade, e ele se revelou na Terra pela personagem histórica de Jesus de Nazaré, morreu, ressuscitou, e ele é o caminho de reconciliação com Deus Pai. Como é que um cara vai saber um negócio desse, cara? Entendeu? Poxa, cara, como é que ele vai poder ser condenado por isso? Tipo, pensou, um cara desse chega no juízo final e aí, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Quem é você? Para começo de conversa. Né? Mas isso aqui é uma satirização. Né? Mas imagina, um cara diz assim, pô, quem é você? Eu sou Jeová. Beleza, e aí você tá condenado. Mas por quê? Porque você me rejeitou. Pô, nem te conheço, tô te conhecendo agora. Vai pro inferno. É o que muitos cristãos tentam dizer, cara. Tipo, pô, como assim? Isso não faz sentido. Eu acho que tem muitos que nem pensam sobre essa questão, né? Sobre essa questão Ignoro. que é, principalmente os mais senso comum, né? A galera mais alinhada com a filosofia, geralmente eles conhecem esse argumento, conhecem alguns argumentos assim, mas a maior parte dos cristãos não sequer, né, se importa com essa questão desses fatos, assim.